Muito bom dia, amables amigos amáveis amigos e irmãos presentes y todos los que están e todos en aqueles que estão diferentes países. nos diferentes Que países. las bendiciones de Que as Cristo, bênçãos de Pacto, Cristo, anjo do pacto, sean sobre todos sejam ustedes sobre todos y vocês sobre mí también. e sobre mim também. En el nombre del No Señor nome Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo, amém. leemos en la Escritura Vamos ler na Escritura, Efesios, em Efésios, capítulo 1, versos capítulo 13 en 1, adelante, versículo 13 em diante, palabras de San Pablo, donde dice, bendito palavras sea de Dios São Paulo, onde y diz: Padre de nuestro Bendito Señor seja Jesucristo, Deus e Pai de nosso que Senhor nos Jesus bendiga Cristo, con toda que nos bendición abençoou com espiritual com toda a bênção espiritual em lugares celestiais em según Cristo, nos escogió en él segundo antes Ele de la nos fundación escolheu del desde antes mundo, da fundação do para mundo, que fuésemos santos para que fôssemos y sin santos mancha delante e de él, irrepreensíveis en diante amor, dele, em amor, habiéndonos predestinado tendo-nos para predestinado ser adoptados para hijos, sermos adotados hijos filhos suyos filhos por seus, medio de Jesucristo, através de segundo Jesus el Cristo, perfecto segundo o de su beneplácito voluntad, de sua vontade, para alabanza de la gloria de su para louvor grandeza, da glória de sua para alabanza grandeza, de la gloria de su gracia, con para la cual louvor nos hizo aceptos da en glória el de amado, sua graça, com que nos fez aceito em seu amado, en quien tenemos redención, em quem temos a redenção pelo seu el sangue, perdón de pecados según a las remissão dos riquezas de pecados, su gracia, segundo a que riqueza hizo de sua graça, sobreabundar que para fez con sobreabundar nosotros para cada um de en nós, toda sabiduría em y toda a sabedoria inteligencia, e inteligência, dándonos a conocer dando-nos a el conhecer misterio de su o voluntad, mistério da sua vontade, según su beneplácito, segundo o seu el cual beneplácito, se había propuesto que en sí se mismo, propôs em si mesmo, de reunir todas de las fazer cosas convergir em Cristo todas as coisas na dispensação del da cumplimiento plenitude de los dos tempos, así las tanto que están en as los que estão cielos nos céus como las que como están as que estão en la tierra. na terra. En él asimismo Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito del que hace daquele todas que las faz cosas todas as coisas según el designio segundo o conselho de su voluntad, da sua vontade, a fin de que seamos a para fim de alabanza sermos de su para gloria, louvor da sua nosotros glória, que primeramente nós os que de antemão esperábamos en esperamos em Cristo. Cristo, en el cual también vosotros, É também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que es las arras o qual é o penhor de nuestra herencia, da nossa herança hasta la redención para a redenção de la posesión da adquirida propriedade de para Deus alabanza em louvor de su da gloria. sua glória. La séptima A sétima dispensação, la dispensación a del dispensação reino. do reino. Pueden tomar asiento. si Podem quieren. sentar, queiram ter a bondade. El programa divino O programa divino que Dios ha estado llevando a cabo que Deus tem en este realizado planeta Tierra neste planeta Terra tiene tem diferentes etapas diferentes etapas. y cada etapa E cada etapa corresponde corresponde a la dispensación à que le dispensação pertenece. que pertence, Por ejemplo, por exemplo, en el tiempo de Adán no tempo de Adão, se estaba viviendo estava se en vivendo la primera dispensación. na primeira Son siete dispensação. São 7 dispensações en las cuales Dios nas trata quais Deus trata con el ser humano. com o ser humano. Y el ser humano tiene E o que ser humano tem que ajustarse se a la ajustar dispensación à dispensação que le toca vivir que lhe corresponde en el viver tiempo en que no aparece tempo em que en esta aparece tierra. nesta terra. Les dije que son siete Lhes disse que dispensaciones são 7 de dispensações trato de Dios do trato de Deus con com el ser humano. o ser humano. La primera dispensación es A la primeira dispensación dispensação é a dispensação da en el inocência tiempo de Adán. no tempo de Adão. Adán fue el mensajero Adão foi o mensageiro de esa dispensación. dessa dispensação. Luego de la caída del ser humano en el huerto del Em Edén, seguida, após a caída do ser humano no jardim do Éden,
Veio mais adiante a segunda dispensação, a dispensação da consciência, onde seu mensageiro foi Sete. Em seguida, a terceira dispensação veio mais adiante, onde encontramos Noé. A terceira dispensação é a dispensação do governo humano. Mais adiante vem a quarta dispensação, a dispensação da promessa. E o seu mensageiro dispensacional foi o pai da fé, Abraão. Em seguida, mais adiante, vem a quinta dispensação, a dispensação da lei. E seu mensageiro dispensacional foi o profeta Moisés. Cada mensageiro dispensacional é o pai dessa dispensação. É o guardião dessa dispensação, através do qual o Espírito de Deus se vela nele e se revela através dele e revela a ele o programa divino para essa dispensação. E ele o fala e entra nessa dispensação as pessoas correspondentes a este tempo. E é necessário que o povo se ajuste à palavra divina, às leis divinas correspondentes a esta dispensação. Depois da dispensação da lei através de Moisés, veio a dispensação da graça. Na dispensação da lei, se refletiu tudo o que iria acontecer na dispensação da graça. Por exemplo, na dispensação da lei, tinham os sacrifícios de animaizinhos para a Páscoa, o sacrifício do Cordeiro Pascual, que começou lá no Egito para a preservação da vida dos primogênitos de Deus, do povo hebreu, para que não morressem. Este Cordeiro Pascual da dispensação da lei tipifica o Cordeiro de Deus Jesus Cristo, que morreria para a preservação da vida dos escolhidos de Deus, dos filhos e filhas de Deus. Por isso, quando João Batista viu Jesus, que foi a atividade que João tinha junto ao Jordão onde batizava, quando vê, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já para a preservação da vida eterna dos filhos de Deus, era necessário mais do que um animalzinho. O Filho de Deus como Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Mas foi refletido, tipificado no Cordeiro Pascual que o povo hebreu sacrificou lá no Egito. E agora, o Antigo Testamento, a lei tem o tipo e figura, a sombra do que viria na sexta dispensação, que é a dispensação da graça, onde seu mensageiro é o Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto. E o anjo do pacto é Cristo em seu corpo angelical, que se fez carne e habitou no meio do povo hebreu. É por isso que Jesus Cristo dizia, em São João capítulo 8, versículos 56 ao 58,
Abraham, vuestro padre, deseo ver mi día. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Disseram-lhes os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo que antes que Abraão nascesse, eu sou. Agora, uma pessoa pode dizer: sabemos que ele nasceu em Belém da Judeia. Como pode ser que ele diga que era antes de Abraão? Em seu corpo físico nasceu em Belém da Judeia. Seu corpo físico. Mas seu espírito, seu corpo angelical, que é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, é antes de Abraão, é antes de Adão também, e é antes de todas as coisas. Em São João capítulo 1, versículo 1 em diante diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, que antes de todas as coisas, Jesus Cristo, no seu corpo angelical, estava, e através de Jesus Cristo no seu corpo angelical, foi que Deus criou todas as coisas. Diz no capítulo 1 de São João também, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, o anjo do pacto, o corpo angelical de Deus, se fez carne e habitou no meio da raça humana e foi conhecido pelo nome de Jesus. Esse é o nosso Salvador, antes de toda a criação. E por ele foram feitas todas as coisas. A ciência está buscando a origem da criação. E veja, a origem da criação é Cristo. Nele foram feitas todas as coisas e através dele foram criadas todas as coisas. Isso é o que nos ensina o apóstolo São Paulo. Aos Colossenses, no capítulo 1. E nos fala sobre ele, diz, capítulo 1, versículo 12 em diante de Colossenses diz: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Os santos na luz são os filhos de Deus, têm uma herança, são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, que, assim como libertou o povo hebreu da escravidão no Egito, libertou todos os filhos e filhas de Deus, os tirou do reino das trevas e os colocou no reino de Deus, que é o corpo místico de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. A redenção pelo sangue de Cristo e o perdão dos pecados, por Cristo, que nos limpa com seu sangue de todo pecado. Tudo isto corresponde à dispensação sexta, à dispensação da graça, à dispensação onde Cristo está como Filho de Deus, manifestado em Espírito Santo no meio da sua igreja. Lembrem que ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. São João capítulo 18. São Mateus capítulo 18, versículo 20, e São Mateus capítulo 28, versículo 20 diz: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo.
en Espíritu Santo, como em Espírito Él Santo, estaría ele estaria en su iglesia todo el no tiempo, meio da sua igreja todo o tempo, ou seja, en su cuerpo angelical. no seu corpo angelical. Recuerden que Lembrem el que Espíritu um es un espírito cuerpo é um corpo de otra dimensión, de outra dimensão, parecido a nuestro cuerpo físico, parecido com o nosso pero corpo de outra físico, dimensão. mas de outra dimensão. El cuerpo teofánico O corpo teofânico o cuerpo angelical de Cristo ou es corpo un angelical cuerpo de Cristo é um de la corpo dimensión da de los dimensão ángeles. Por eso dos se anjos, llama por isso é chamado el ángel del pacto. o anjo do pacto. Sigue diciendo, él es la imagen del Dios invisible. Continua dizendo, ele é a imagem do Deus invisível. Quem é a imagem do Deus invisível? Jesucristo en su cuerpo. Jesus Cristo em seu corpo angelical. Recuerden que Dios creó al Lembrem ser que humano a Deus su criou o ser humano a à sua imagem e à sua o semelhança. sea que lo creó, Ou seja, que o criou, cuerpo espiritual primero, corpo espiritual primeiro, le dio el e cuerpo depois físico lhe deu o corpo físico do pó de la tierra. da terra. Por eso la imagen Por isso a imagem de Deus é Cristo em seu corpo angelical. y la semejanza de E a Dios semelhança de Deus es é el cuerpo físico o corpo de físico Jesucristo. de Jesus Cristo. Él es el primogénito Ele é o de primogênito toda creación. de toda a criação. El primogénito O primogênito de toda creación. de toda a criação. O sea que Ou seja, que no hay nada antes de Cristo. Ou seja, que não há nada antes de Cristo criado, Porque en él fueron creadas todas las cosas. pois nele foram criadas Las todas que hay en as los coisas cielos y las que hay en la tierra, visibles que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sean principados, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. o sea que el dueño de todo Ou seja, que o dono de es tudo Cristo. é Cristo. Todas las cosas fueron creadas Todas as coisas foram criadas por medio de él. através dele e para ele. ¿Y de dónde salieron? E de onde saíram? Todas las cosas. Nele estavam todas as coisas. Y él fueron creadas todas las cosas. E nele foram criadas todas as como coisas. se entende isso? E como se entende isto? Aparece un árbol Aparece uma árvore de mango, de de manga, aguacate, de o abacate de naranja, o de lo que sea. ou de laranja, o que for. ¿Y de dónde salió? E de onde saiu? En la semilla Na semente está creado ese árbol está criada con esta todos los árvore frutos que va a com llevar. todos os frutos que vai Você não produzir. vê. Mas você não Tiene que vê. pasar por el proceso Precisa de la passar siembra, pelo processo crecimiento, da semeadura, y que produce crescimento e que produz o fruto para que você aquela ver semillita que naquela estaba sementezinha creado un árbol estava criada uma árvore con todos los frutos y com todas las todos os frutos e folhas que iriam ter. hojas. Tan sencillo como eso. Tão simples assim. Cristo es la semilla, Cristo é a la semente, simiente de Dios, a semente de Deus, en el cual todas no las qual cosas que Dios todas as crearía coisas que Deus criaria estaban estavam en él, nele, en Cristo. em Cristo. Por eso de él surgieron Por isso dele surgiram todas las cosas. todas toda as la coisas, toda a criação. creación. Por eso dice, en él fueron Por creadas isso todas diz: las cosas. nele foram criadas Las que todas hay as nos coisas, cielos y las que hay as en que la há nos tierra, céus e visibles as que há e na terra, invisíveis. visíveis Sejam tronos, e sejam invisíveis, domínios, sejam sejam tronos, principados, sejam dominações, sejam sejam potestades. principados, Tudo foi criado sejam por meio potestades, dele e tudo foi criado para por ele. ele e para ele. Y él es antes de todas las cosas. E ele é antes de todas as coisas. Y todas las cosas en él subsisten. E todas as Y coisas él es la cabeza subsistem del por cuerpo, ele. que es la iglesia. E ele é a cabeça do corpo, a Él que es el igreja. principio, el primogénito de entre los muertos, para que en É todo o tenga princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em porque tudo agradó al tenha a Padre que él preeminência. habitase Pois foi do toda agrado do Pai que nele, plenitud. que toda a plenitude E onde nele estávamos habitasse. nós? E onde estávamos? Nele. Estábamos en él E estávamos nele
Y por eso es que E por isso é que escuchamos el Evangelio de escutamos o Evangelho de Cristo, Cristo, nace la fe de Cristo en nuestra nasce a alma, fé de Cristo em nossa alma, creemos, cremos, lo recibimos como o Salvador, recebemos como Salvador, obtemos el perdón y limpieza o de perdão nuestros pecados, e limpeza de nossos pecados somos e bautizados en agua en somos su nombre, batizados em água em seu nome bautiza con e su Ele nos Espíritu, batiza com seu y produce Espírito en nosotros el nuevo nacimiento. e produz em nós o novo nascimento. Nascemos. Como nace una plantita, Como nasce uma plantinha? nacemos Nascemos de Cristo de Cristo en el reino de Dios. no reino de Deus. Porque el nacimiento que hemos tenido aquí en la tierra, Porque o nascimento que tivemos aqui na terra en el reino foi de este no mundo, reino deste mundo y por eso se requiere e nacer por de isso é nuevo, como necessário dijo nascer Cristo de a novo, como disse Cristo a Nicodemos. Cierto, te digo que Em el que verdade nace de te digo que quem não não nascer pode de ver o novo reino não de pode Deus. ver o reino de Deus. Nicodemo pensou que ele estava Nicodemos falando de nascer pensou que estava fisicamente, falando de nascer e fisicamente. Cristo lhe disse, el que E não Cristo nasce del disse: agua, quem não nascer da água, del evangelho, ou seja, do y Evangelho e del do Espírito Espírito Santo, Santo, não pode entrar ao não reino de pode Deus. entrar no reino de Deus. Ou seja, que para entrar ao Ou reino seja, de Deus, que para entrar no reino de Deus, os requisitos os en la requisitos sexta dispensación, na sexta la dispensação, dispensación de la a gracia, dispensação da graça, es é nacer de nuevo. nascer de novo. Para poder entrar al reino de Dios, Para y poder venir a entrar no formar reino parte de de la Deus iglesia, e vir fazer parte da igreja do Senhor que Jesus es Cristo, el cuerpo místico de Cristo. que é o corpo místico de Cristo. Así Assim como Adán como Adão tuvo a su compañera Eva, su ayuda idónea, teve sua companheira Eva, sua ajuda idônea, tiene o segundo Adão, que é Cristo, tem a segunda Eva, su iglesia para que é a sua igreja, para se reproduzir en muchos em hijos, muitos filhos hijas de Dios, e filhas de Deus, del através nuevo nacimiento do que novo produce nascimento que en las produz personas. nas Y pessoas. recuerden E lembrem que el reino de Dios que o reino de está en la Deus esfera está espiritual na esfera espiritual y es la iglesia del e é Señor a Cristo. igreja do Senhor Jesus Cristo. Entramos por la puerta al reino de Entramos Dios, y la pela puerta porta es no reino de Cristo Deus e a el cual porta dijo, é Cristo que "Yo disse: soy la puerta, Eu sou a el que porta, por mí entrar, quem por mim será entrar salvo, será y salvo, entrará e entrará pastos". e encontrará São João, pastagem. capítulo 10, São João verso 9. capítulo 10, versículo 9. En la sexta dispensación, Na sexta en la que dispensação, todavía na estamos qual viviendo, ainda y estamos estamos al vivendo final e já estamos de ao la final sexta dispensación, da sexta dispensação, están establecidas estão estabelecidas as normas para entrar no reino de Deus e confirmar nosso lugar na vida eterna com Cristo em seu reino eterno. La dispensación sexta, la A dispensación sexta dispensação, a en dispensação donde la misericordia de Dios onde a misericórdia de Deus é extendida hacia estendida los seres humanos. para com os seres humanos. Es donde hay una amnistía, É onde há uma en donde anistia, no se le toma en cuenta onde los pecados de la não se persona. leva em consideração os pecados da pessoa que recebe Cristo como Salvador, Cristo llevó porque Cristo nuestros levou pecados nossos y somos pecados identificados e con somos Cristo al identificados com Cristo ao como recebê-lo Salvador. como Por Salvador. lo tanto, somos limpios de todo pecado, Portanto, somos limpos de todo pecado e colocados colocados en el reino de Dios. no reino de Deus. Cuando termine la dispensación de la Quando gracia, terminar a dispensação da ya no graça, habrá más oportunidad já não para los haverá seres mais humanos oportunidade para os para seres recibir a humanos Cristo como para Salvador, receberem Cristo como Salvador e obter o perdão e limpeza de seus pecados, porque Cristo já terá terminado o seu trabalho de intercessor no céu, onde está como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, intercedendo por todos aqueles que o recebem su Salvador. como seu Salvador. Luego Em seguida, que él termina su labor, que ele terminar o seu trabalho de intercessor, sairá. Apocalipse capítulo 5, Em Apocalipse capítulo 5, versículo 1 em diante, sairá do trono do Pai, onde está sentado à destra de Deus,
como um intercessor, intercedendo com seu sangue pelo pecador. Quando ele terminar o seu trabalho de intercessor, sairá e já não será cordeiro nem sacerdote, mas leão, rei, para trazer o mundo ao juízo, e todos aqueles que não receberam como seu Salvador, colocá-los na grande tribulação, ou seja, passarão pela grande tribulação aqueles que serviram Deus, serão levados com Cristo no arrebatamento da igreja para a ceia das bodas do Cordeiro, em corpos glorificados, corpos eternos e jovens, para toda a eternidade. Aqueles que morreram em Cristo, crentes em Cristo, serão ressuscitados em corpos eternos, corpos glorificados e jovens, para toda a eternidade. E assim, todos serão levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, à casa de nosso Pai Celestial, no céu. E aqueles que ficarem na terra passarão por uma etapa muito difícil pela qual o planeta Terra estará passando durante um período de tempo de 3 anos e meio, chamado o tempo do aperto de Jacó, ou grande tribulação, que corresponde à segunda parte da semana número 70 da profecia de Daniel, capítulo 9. Ou seja, que para cada dispensação existem coisas que devem acontecer. Agora, sendo que hoje temos o tema, a sétima dispensação, a dispensação do reino, essa dispensação do reino é na qual o Senhor estabelecerá ou restaurará o reino de Davi. Lembrem que nos dias de Jesus lhe perguntaram, ali no livro de Atos, capítulo 1, versos capítulo 1, versos 4 en adelante del libro de los Hechos. Capítulo 1, versículo 4 em diante do livro de Atos diz: E, certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: Não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Eles queriam saber se nesses dias Cristo, sendo o rei dos judeus, iria restaurar o reino a Israel. Já Cristo estando ressuscitado e tendo todo o poder para fazê-lo, disse: Não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, que a eles naquele tempo não correspondia saber isto. É que iriam vir diferentes etapas do cristianismo, da igreja, onde o Evangelho seria pregado, onde milhões de seres humanos receberiam Cristo como Salvador e obteriam a salvação e vida eterna. Esse era o programa para a sexta dispensação, onde se estendia a raça humana a misericórdia de Deus para cada qual, usando o seu livre-arbítrio,
recibiera a Cristo recebesse o lo Cristo rechazara. ou rejeitasse. Porque el ser humano tiene libre Porque o ser albedrío, humano tem o livre-arbítrio Dios no se lo ha quitado e Deus não o tirou, ni se lo quitará. nem o tirará. Porque así como Dios tiene Porque, libre albedrío, assim como Deus tem o livre-arbítrio e criou o ser humano à sua imagem e semelhança, também lhe deu livre-arbítrio. por lo tanto, la responsabilidad Portanto, a responsabilidade corresponde à pessoa. en San Marcos, capítulo Por isso, em 16, São Marcos, versos 15 capítulo a 16, 16, dice, versículo 15 ao 16 diz: "Id y predicad el evangelio a Ide toda e criatura. pregai o El que evangelho a creyere toda criatura. Quem y fuere crer bautizado e for batizado será salvo. será salvo, mas quem não crer será condenado. Simples assim. Es un asunto de creer o de dudar. É um assunto de crer ou duvidar. Crer para a vida eterna ou duvidar para a condenação. O sea que es un Ou asunto de seja, creer en que Cristo é um assunto de crer em Cristo ou não crer em Cristo. Él dijo, Ele disse: yo soy el camino, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. San Juan, São João, capítulo 14, verso 6. capítulo 14, versículo 6. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O sea que no hay otra forma Ou de seja, não há outra forma de chegar até Deus somente através de Jesus Cristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Que hay Porque somente há solo Salvador. um só Salvador. E o seu nome é Cristo. Senhor Jesus Cristo. En los días Nos dias del ministerio de Jesús, do ministério de Jesus, muchas personas esperaban que el reino de Dios muitas fuera pessoas esperavam que o reino de Deus fosse estabelecido nesses dias en Israel, em Israel. pero ellos no comprendían Mas eles não compreendiam que que en la dispensación de la gracia, na dispensação da la graça, sexta dispensación, a sexta dispensação, tenía que llevarse a cabo tinha que se realizar todo o esa programa dispensación dessa dispensação, en donde millones de personas onde milhões de a través de los pessoas, siglos através dos séculos, irían recibiendo iriam la recebendo salvación a salvação eterna, e vida eterna, y cuando partían de esta tierra, e quando partiam irían al dessa paraíso, terra, iriam ao la paraíso, dimensión de los ángeles esperar, a dimensão dos anjos, esperar até a allá se ressurreição. encuentran Lá se en encontram sus cuerpos angelicales, nos seus corpos cuerpos angelicais, jóvenes, corpos no jovens, tienen que comer, não precisam comer, no tienen que dormir, não precisam no dormir, tienen que trabajar, não precisam porque están trabalhar, descansando de porque sus estão trabajos, descansando dos seus trabalhos, porque lá no tienen não tem los problemas que tenemos os problemas acá que nós temos en la aqui tierra. na terra. Allá tampoco hay noche, Lá também não há noite, ni se cansan nem se cansam tampoco também de estar allá. de Pero estar están lá, esperando regresar a la mas tierra, estão esperando regressar à terra, Jesucristo, quando porque termine su Jesus labor Cristo, de quando intercesión terminar o no seu cielo, trabalho de intercessão no pasará céu, por el paraíso, passará pelo saldrá de la paraíso, séptima dimensión, sairá da sétima dimensão, a dimensão saldrá do de Pai, allá de donde está sairá todo el de lá Padre, onde está o trono do Pai e irá a la sexta dimensión, e irá donde para están los santos que han dormido, a sexta dimensão onde estão os anjos que dormiram, que morreram fisicamente, e lá com ellos, y de allí estará traerá com eles e dali a os tierra trará nueva, à terra les novamente. dará cuerpos eternos, E lhes dará los corpos resucitará en eternos, cuerpos os eternos, ressuscitará em corpos eternos. y nos aparecerán a nosotros, E los que vivimos, aparecerá como para sucedió nós, en la os resurrección que de vivemos, como aconteceu na ressurreição de Cristo. Cristo. Entonces nosotros E también então nós também seremos transformados. seremos transformados. Sencillo Simples como assim. eso. Eso es lo que está prometido. Isso é o que está Está prometido. que será para E la está última prometido trompeta, que será para a para el última mensaje trombeta, final de Dios ou seja, a mensagem final de a los Deus seres humanos. aos seres humanos. Ahora en los días de Jesús Agora, nos dias de Jesus, pensaban alguns que el reino de Dios pensavam iba a ser que o reino de Deus seria restaurado. el reino de E Dios lembrem que o reino de Deus na terra é el reino o de reino David. de Davi. Y el trono de Dios en la tierra E o es el trono de Deus na terra é o trono de Davi. para así Para assim
poder compreender essas promessas. Veamos lo que nos dice. Vamos ver o que nos diz. Primera de Crónicas, capítulo 28. Primeira de Crônicas, capítulo 28. Verso 5 dice el rey David. Versículo 5 Quando diz está o rei Davi, apresentando a su hijo quando ele está para apresentando o seu que filho se Salomão siente para como rei que en su trono, se dice, sente como rei no "Y de seu entre trono, todos mis diz: hijos, de todos os porque meus Jehová me ha filhos, dado muchos e muitos filhos me deu o eligió a mi Senhor, hijo Salomón escolheu ele, o para meu que filho siente Salomão, el para trono del reino de se Jehová assentar no sobre trono Israel". do reino do Senhor El sobre trono Israel. del reino O de Dios trono do reino de sobre Deus Israel sobre es Israel el trono de é David. o trono de Davi. Y luego también encontramos E em seguida também encontramos en este mismo libro neste mesmo livro que nos dice el capítulo 29 de Primera que de nos Crónicas, diz verso no 22, capítulo 29 de "Y 1 de adelante Crônicas, do comieron versículo delante de 22 em Jehová aquel diante. día con gran gozo, Comeram e beberam y naquele dieron dia por perante o segunda Senhor vez com ley grande sobre el gozo, e pela reino segunda a vez Salomón, fizeram hijo de rei David, a Salomão, y filho de a Davi, Jehová le ungieron e por ungiram ao príncipe, Senhor y a para ser Zadok por príncipe, sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el e a trono de Zadok Jehová, para ser en sacerdote. lugar Assim de Salomão David su assentou-se padre. no trono do Senhor como rei em lugar ¿En de qué Davi, trono seu se pai. sentó? Dice, en el trono Em de que Jehová, trono se sentou? No trono do en el Senhor, trono de Dios. no Porque trono el de trono Deus. de Dios en la Porque o tierra es trono el de trono Deus na terra é de o David, trono y el de reino de Davi, Dios en la e o tierra reino de Deus na es el terra reino de David. é o reino de Davi. Y será restaurado E será restaurado algún día, porque algum dia, porque el heredero de ese reino y ese trono, o herdeiro deste reino e deste trono, dice diz el ángel Gabriel o anjo Gabriel a la Virgen María, para a Virgem Maria, que será que será el niño que ella va a tener. o En San filho Lucas, que ela vai ter. capítulo Em São Lucas, capítulo 1, 1, verso versículo 28 en adelante, dice: 28 "Y em entrando el diante, ángel donde ella estaba, entrando dijo, o anjo "Salve, aonde ela estava, disse: Salve, el Señor es agraciada, contigo, o Senhor é bendita tú contigo, entre las bendita és mujeres". tu entre as mulheres. Mas ella, cuando le vio, Porém, ela se turbó por sus se palabras perturbou y muito com essas pensaba que palavras e salutación considerava sería que esta. saudação seria esta. Entonces el ángel le dijo: Disse-lhe "María, então o anjo: Maria, não temas, porque has hallado gracia achaste delante de graça Dios, diante de Deus. y ahora concebirás en tu vientre, Conceberás e dará à darás a luz un um hijo, filho, y llamarás su nombre e Jesús. por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, Este y será llamado este Hijo del será Altísimo. grande e será chamado Y el Filho do Señor Altíssimo. Dios le dará el trono de David, E o su Senhor padre, Deus lhe dará o trono de Davi, y seu reinará pai. sobre la casa de Jacob para siempre, Ele reinará y su eternamente reino sobre a casa de no Jacó, tendrá fin. e o seu reinado não terá fim. Ahí tenemos la promesa Aí temos a promessa del trono de David, do trono de reino Davi David, e reino de que Davi, será dado que será a dado Jesucristo, a Jesus Cristo, descendiente del rey David. ¿Tá? descendente do rei Davi. Tão simples assim. Y será para este tiempo final, E será para este tempo final, na dispensação do reino, la séptima dispensación, a sétima dispensação, onde se sentará se sobre sentará el trono de David sobre o trono de y Davi gobernará e governará sobre el mundo entero, sobre o mundo y Mesías inteiro de príncipe, o Messias y príncipe, traerá la paz, e porque trará a él es paz, príncipe, porque ele é príncipe de paz. y la paz se extenderá A paz se estenderá por todas las naciones. por todas as nações. Esa es la paz permanente Essa é a paz que la permanente humanidad desea, que a humanidade la cual el deseja. único que la puede Que traer es o único que pode trazê-la é Jesus Cristo, o Messias príncipe, en la séptima na sétima dispensación. dispensação.
podemos ver o importante que é a sétima dispensação do reino, a qual tem grandes bênçãos para a humanidade. Bênçãos de paz, bênçãos de amor, de justiça, de felicidade. Nos diz que as armas de guerras serão convertidas em arados, em ferramentas de trabalho. Portanto, não se treinará mais para a guerra, mas para o trabalho, para a paz, para a felicidade dos seres humanos. E veremos Cristo, o Messias ungido, sentado sobre o trono de Davi, reinando na restauração do reino de Davi. O reino de Davi é o reino de Deus na terra, e o trono de Davi é o trono de Deus na terra. Portanto, grandes bênçãos há para a família humana na sétima dispensação do reino, onde eu estarei e quem mais? Cada um de vocês também. Essas são as bênçãos grandes que há para a raça humana na dispensação do reino. Mas enquanto estamos na dispensação da graça, temos um intercessor, um sumo sacerdote no céu, segundo a ordem de Melquisedeque, que é Cristo, intercedendo por nós diante do Pai. Para que assim, cada pessoa que escute o Evangelho de Cristo e nasça a fé de Cristo em sua alma e o receba como seu Salvador, possa se aproximar de Cristo e obter a salvação e vida eterna. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês. Os cuide, os proteja, os acompanhe todos os dias de vossa vida. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Com vocês, o reverendo José Benjamin Pérez.